Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, que vem trazer mais uma lição na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Esse livro que estamos estudando já há 9 semanas, completando hoje. Hoje temos a nossa 9ª videoaula, mas baseada na 8ª lição, no 8º capítulo da nossa apostila. Você que nos acompanha sabe aí a sequência que estamos fazendo e estamos explorando com bastante interesse todo o material que esta carta nos oferece. Uma grande lição para os nossos dias atuais. Eu tenho para mim que toda a igreja, todos os irmãos, todas as irmãs, todos os pastores deveriam dar atenção às lições deste livro. São lições profundas, são lições contextualizadas, atuais, em que um líder cristão de renome internacional se importa com a vida de uma igreja local, como reflexo do cuidado com todas as igrejas no mundo e em todo o tempo. Nós estamos aqui para trazer essas lições de maneira mais clara para todo mundo. E eu espero que você goste, eu espero que isso faça bem para você. Você que tem acompanhado as nossas aulas, deixa aí no comentário, no chat que fica logo aí ao lado, também ou aqui nos comentários logo aqui embaixo, se você assiste em outro horário, que vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Escreva os seus comentários, o que você acha, dúvida se você tiver. Acho que vai ser muito importante a gente trocar ideia. Eu vou responder para você, vou acompanhar sua linha de raciocínio e vou tentar responder, satisfazer suas dúvidas. Bom, gente, nós estamos aqui já em condições de começar a nossa aula. Eu vou colocar a nossa apresentação aqui para que vocês possam acompanhar através da tela. Eu também convido você a baixar a nossa apostila. Ela está no nosso blog, o endereço está aqui embaixo nas descrições e você ali acessa a apostila gratuitamente. Pode fazer uso dela como quiser. Ela está em PDF, é um e-book, formato de e-book, e você pode ler em casa, pode guardar, pode armazenar. Tenho para mim que você vai ter um bom material de estudo, pelo menos é assim que eu me dedico a fazer todo o meu estudo bíblico com toda a seriedade que Deus tem me dado. Eu faço isso há anos e eu coloco isso à disposição dos irmãos e das irmãs do reino de Deus de um modo geral, com todo o desejo de ver que isso abençoe a vida do maior número de pessoas possível. Minha alegria é ver pessoas aprendendo a ler, a entender, a estudar a palavra de Deus. Também eu quero convidar você a se inscrever no canal e tomar parte desse movimento que é a Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós já estamos acompanhando aí nos estudos bíblicos à distância já há uns 3 anos. E também já estamos acompanhando a atividade da igreja há mais de 10 anos. Então vem seguir a palavra de Deus com a gente, seguir Jesus conosco, como a gente gosta de dizer nas redes sociais. Bom, sem mais demora, eu queria apresentar o versículo que servirá de motivação para essa aula de hoje. O tema da aula de hoje é o princípio da liberdade. É o tema que Paulo vai utilizar com os cristãos de Corinto para falar que a vida cristã é uma vida de liberdade e não uma vida de prisão. E para a gente aquecer a nossa consciência,
Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa palavra ela é muito importante para os dias atuais. Numa época em que o fundamentalismo religioso tenta impor normas, regras sobre a vida da sociedade de um modo geral, é bom lembrar o que o apóstolo Paulo diz. O evangelho é um evangelho de liberdade. Aliás, ele é mais do que um evangelho da liberdade. É um evangelho de libertação de tudo aquilo que nos oprime, que nos obriga a fazer coisas. É importante a gente entender isso, que o evangelho ele não é um evangelho de prescrições, mas é um evangelho de princípios. Eu gosto de pensar dessa maneira. Os mandamentos do Senhor não são ordens, como se fosse aquelas leis de medos e persas impostas, como a espada de Damocles na cabeça da gente. Não. O Evangelho, meu amado irmão, minha amada irmã, é um código de princípios. E que você, para desfrutar dos benefícios dessa vida que o Senhor nos abençoa, é um bom negócio você estabelecer esses princípios cristãos como princípios para a sua vida pessoal. Eles não são princípios para a vida do outro, são princípios para a minha vida. Sou eu quem tem que cuidar disso. Não tenho nenhuma autorização das Escrituras para ficar vigiando se o outro vai colocar em prática ou não. Quem tem que colocar em prática sou eu, é você na sua individualidade. Eu diria então que os princípios bíblicos são princípios subjetivos que cabe na vida de cada pessoa. E cada pessoa, no exercício livre da sua consciência, deve colocar em prática para o seu bem. Isso é um modo de construir com sabedoria a vida. Por isso que Paulo diz que nós somos livres para fazer o que quisermos. Tudo é permitido. Uma vez uma irmã perguntou: pastor, crente pode ver televisão? Claro que pode, fique à vontade. Pastor, crente pode usar rede social? Claro que pode. Tudo é permitido, meu irmão. Tudo é permitido. Só que existem formas de você usar. Tem coisas que convêm, tem coisas que não convêm. Quem é que vai dizer o que convém ou não convém para a sua vida? É você. É você que tem que saber o que é bom, o que é mal, o que faz de você uma pessoa melhor, o que te aproxima mais de Deus, o que faz com que a sua vida possa ser significativa. É você quem vai dizer isso. Porque você é uma pessoa livre. Livre, graças a Deus, não é? Nós somos livres. E aí, dessa maneira livre da gente fazer nossas escolhas, nós é que vamos saber o que é que convém e o que é que não convém. O que é que me edifica e me torna uma pessoa melhor e o que é que me destrói, o que me corrompe. É assim que funciona, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? A igreja não tem que ficar com mandamento. Pode usar isso, não pode usar aquilo, pode fazer aquilo, pode não fazer aquilo. Esquece, essa igreja não é de Cristo. Igreja com mandamentos rigorosos para o comportamento dos seus membros não é
igreja de Cristo. Não é uma igreja neotestamentária. Eu sei que eu estou sendo muito ousado dizer isso, estou exagerando, possivelmente, mas eu não corro esse risco não, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Porque é assim que eu coloco em prática no meu ministério. O alvo do meu ministério não é estabelecer regras morais para ninguém, mas fazer com que as pessoas tenham uma experiência profunda de Deus, em que Deus possa fazer parte de sua vida de maneira significativa e isso resulte em bênção para a vida. Acho que é mais fácil assim, não é? Você concorda comigo? Pode escrever aí, se você não concorda, pode escrever, não tem problema não. A gente vai dialogar. Acho que o aprendizado é isso, não é? Nem tudo o que eu digo é para você levar a ferro e fogo. Não é? Você pode discordar, você pode emitir opinião, só não pode fazer lacração. Aqui não é rede social. Quer fazer lacração, vai para outro lugar. Mas aqui é lugar da gente dialogar. É assim que a gente aprende. Você pode discordar de mim e eu posso discordar de você. Você apresenta as suas ideias e eu apresento as minhas. E aí nós vamos tentar confabular, chegar a uma aproximação. Pode ser que eu esteja errado? Eu acredito que, se eu estiver errado, eu vou saber ceder. E espero que você também, se você estiver equivocado em alguma coisa, mal informado por alguma coisa, eu espero que você também possa ter essa flexibilidade de ceder. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então vamos à lição propriamente dita. Uma igreja para hoje, meu irmão, minha irmã, precisa estar comprometida com a missão de Deus em meio à vida cotidiana do mundo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz a vida da igreja para dentro da vida cotidiana, do dia a dia das pessoas? A igreja não é um evento esporádico que acontece somente no fim de semana, não, meu irmão. Ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas orações, na nossa maneira de falar, nos nossos planejamentos, na maneira como controlamos a nossa agenda, para nos prepararmos para os eventos da igreja, enfim, tem uma série de coisas aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que deveriam fazer parte da vida da igreja, que é isso que faz a igreja, a gente estar juntos, juntas, para fazermos a obra de Deus acontecer no mundo. A obra de Deus não acontece nas quatro paredes da nossa igreja. A obra de Deus acontece fora delas, no mundo, onde a gente está. Quando a gente vai nos meios de condução, no mercado, na convivência em família, na convivência no trabalho, na escola, enfim. Onde a gente estiver, é hora da gente marcar a vida da nossa igreja, a presença da nossa igreja. Então, é importante a gente entender isso, porque essa experiência ela é comparável à vida do povo de Deus lá no passado, no Êxodo. Paulo usa essa história como uma metáfora, a metáfora do povo de Deus no passado. A história do povo de Deus no passado serve como metáfora para a igreja de hoje. Aquele povo peregrino que andou pelo deserto, esse é um retrato da igreja. A igreja é peregrina. A igreja está no mundo, ela está atravessando o seu deserto, ela está fazendo o seu êxodo. Qual é o lugar que nós vamos chegar? Lá na Canaã celestial, meu irmão. É lá no céu para onde nós vamos. Enquanto a gente está aqui, a gente é cidadão do mundo mesmo. E vivemos as realidades do mundo. Todas as circunstâncias que envolvem a vida intramundana afetam a nossa vida. Porque nós estamos aqui respirando o mesmo ar, estamos bebendo a mesma água, nos alimentando, produzindo riqueza, trabalhando,
criando relacionamentos, construindo família, enfim, amizades, há uma série de coisas que estamos fazendo. E essa experiência é a experiência de viver a igreja nos dias de hoje. É assim que é uma igreja. Uma igreja, para hoje, prepara os seus fiéis para viverem no mundo de maneira autêntica, de maneira dinâmica, de tal maneira que sejam esses peregrinos do mundo. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10:1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, se teve que enfrentar calorão, todos passaram. E se Deus teve que abençoar para dar uma refrescada com a nuvem por cima, todos passaram também. Se todos tiveram que enfrentar o inimigo diante do Mar Vermelho, todos enfrentaram. Mas se todos tiveram que atravessar o mar, todos atravessaram. Essa é a nossa realidade, nós estamos vivendo no mundo para isso mesmo. Os sinais de Deus acontecem em meio às nossas travessias, em meio à nossa peregrinação, tal como aconteceu com os antepassados, o povo hebreu que saiu do Egito para Canaã. É no meio dessa travessia, né? Esse ato, como diz Paulo em outra carta, nos transportou das trevas para o reino de luz. Essa travessia do reino de trevas para o reino de luz é uma travessia penosa, longa, trabalhosa, e é preciso que a gente dê atenção, porque é no meio dessa travessia que os sinais da graça vão acontecer. É nesse trajeto, é nessa relação com as nossas famílias, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, na nossa maneira de ser, fazendo nossa alimentação, nosso descanso, nosso lazer. É nesse meio que a graça de Deus vai operar os seus sinais. E a gente precisa estar atento para isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, igrejas que cumprem missão de Deus para hoje avaliam o seu desempenho pelas histórias de vidas transformadas dos seus membros. É a nossa história que faz com que a nossa igreja seja significativa. Ah, que bênção é a igreja A, que é a igreja B, porque lá tem isso, lá tem aquilo. Olha, se lá tem gente com vida transformada, isso faz dessa igreja uma igreja significativa. Assim como em nossa igreja. Nós é que precisamos, através da nossa vida transformada pela graça de Deus, demonstrar que nós pertencemos ao Senhor. Não é o número de adeptos que ela agrega, mas o número de pessoas que ela abençoa, pela maneira como ela abençoa ao longo do caminho. Se ao menos uma pessoa foi alcançada pela graça e transformada pela fé em Jesus Cristo, através da pregação e da ação dessa igreja, já valeu a pena ser igreja, viu, meus irmãos, minhas irmãs? E eu olho para a história da nossa igreja tão pequenininha e vejo quanta gente que a gente já abençoou, não é mesmo? Vocês lembram de alguns irmãos que já passaram por nós, formaram famílias, edificaram seus filhos, né? Foram educados e vidas que foram transformadas. Hoje estão abençoando outras igrejas, estão servindo em outros lugares, porque mudaram a cabeça, porque mudaram a fé, etc. Mas foram alcançados pela graça através dessa ação da igreja em sua peregrinação. Muito bem, gente. Pessoas que têm uma história para contar, né? É a gente, né? Você tem uma história para contar? Eu tenho as minhas. E até mesmo nas nossas celebrações, eu gosto muito de permitir que os nossos irmãos e irmãs falem sobre suas necessidades de oração.
Porque são essas histórias que causam mais impacto na vida da sociedade do que os resultados numéricos de um ativismo religioso. Pessoas transformadas pela graça fazem mais influência do que programas, do que estratégias. É a gente sendo o instrumento nas mãos de Deus para convencer as pessoas do amor divino. Então, quando a igreja não está comprometida com a missão desse modo, essa igreja ela vai se tornar uma perdição. Igrejas que não são formadas por pessoas que têm uma história para contar, histórias de oração, de espiritualidade, de experiência de Deus, de encontro com Deus, de transformação de vida. Essa igreja que não tem histórias para contar é uma igreja sem expressividade. Nós precisamos ser uma igreja com histórias para contar e permitir que as pessoas também construam suas histórias na convivência conosco. É por isso que nós afirmamos algumas aulas anteriores que a igreja está ligada a um movimento de contracultura. Ela não é a favor da cultura, nem é contra a cultura, mas é um movimento contracultural, porque ela chama as pessoas para uma experiência que tem a ver com a vida toda da pessoa, dentro da cultura que ela está, mas experimentando algo novo, um novo significado, ressignificando a vida. O maior exemplo de movimento contracultural que nós conhecemos aconteceu na década de 1960, agora há bem pouco tempo. Esse movimento era um movimento chamado de movimento de liberdade. E eles tinham um slogan chamado "É proibido proibir". Não sei, acho que muitos aqui não devem lembrar disso. Alguns devem ter lido no dicionário. Eu era garoto, tinha os meus 9 anos, quando eu já ouvi essas histórias. Tinha até uma propaganda de calça jeans que dizia que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Se você lembra dessa propaganda, você já passou dos 50, meu irmão, minha irmã. A propaganda é bem antiga, né? É muito antiga. Mas ela estava dentro dessa linha do "é proibido proibir", movimento hippie, né? Lembram disso? Eu lembro de um filme que eu vi ainda adolescente, que falava de uma experiência. O nome do filme é Hair. Hair ainda deve ter aí pelos canais de streaming, deve procurar. É um filme muito bonito, que fala dessa juventude que rejeitava os padrões morais da sociedade e que propunha uma nova forma de vida. E esse movimento que fazia isso que era o chamado de contracultura. Então é como se a cultura estivesse seguindo por aqui e o movimento apresentasse uma proposta paralela dentro da própria cultura. O evangelho, então, como contracultura, propõe o quê? Propõe liberdade, irmão. Enquanto o mundo está dizendo que a gente tem que fazer, que tem que obedecer, que tem que seguir normas, regras, leis, o evangelho diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. É um princípio que se baseia na nossa relação com o outro. Sou eu que preciso ceder espaço na minha vida para a liberdade do outro. E isso é muito difícil, eu concordo com você. Essa é uma das experiências mais difíceis da fé cristã. É você lidar com a liberdade do outro. E ser livre para isso. Saber que você não tem regras impostas sobre você
e que essas regras não são, de forma alguma, finais nem definidoras da nossa relação com o outro. Isso é difícil. Eu concordo com você. Como que a gente vive essa fé assim? Olha, esse é o nosso desafio. O Senhor nos chamou para a liberdade. O chamado à liberdade do Evangelho é diferente da exigência de obediência que as religiões andam praticando aí. Se você olhar direitinho, todas as religiões têm códigos morais rigorosos, e muitos até dizem que religião é freio. A religião cristã não é freio. A religião cristã é um chamado à liberdade. É um exercício de libertação. É a única religião que chama as pessoas a serem livres. Livres. Eu me lembro que um irmão da igreja onde eu era pastor, há muitos anos atrás, foi interpelado por alguém que acusava a igreja de fazer proibições. Aí disse, olha, eu acho que você não conhece nem meu pastor, nem minha igreja. Que sou eu e a igreja onde eu era pastor. E o irmão disse, não, porque toda religião proíbe, e eu não quero nada que proíba a minha vida. Aí disse, é? O que uma religião proíbe que te incomoda? Religião proíbe de fumar e beber. Você acha isso ruim? Perguntou o irmão. Acho, eu quero ser livre. Mas você é livre, porque a Bíblia não proíbe nada disso. Agora, o que eu sei é que se você quer liberdade para fazer isso, você está dizendo que quer que a sua vida seja controlada por coisas muito passageiras. Fumar e beber não é coisa que a gente diga assim, eu sou livre para isso. Você é livre para se matar? Você é livre para isso? Se alguma igreja chega a estabelecer como critério combater o fumo e o álcool, é porque ela quer ver bem o seu bem, ver a sua saúde. É só por isso. Mas não existe esse negócio de proibir. Proibir? Não, isso não cabe. Há muitas igrejas que proíbem, a gente sabe disso, né? Mas esse chamado à liberdade deve funcionar como um princípio. Por que uma igreja proíbe fumar e beber, já que usamos esse exemplo? Porque ela quer investir na saúde dos seus membros. Em tese, né? Em tese é isso. É um princípio de cuidado com a vida, ensinar as pessoas a não fumarem, a não beber. Não vejo nenhum mal nisso, nenhuma regra moral. A regra moral é quando diz, isso é pecado, você vai para o inferno porque está fumando, você vai para o inferno porque está bebendo. Não, isso aí já é outra coisa. Nós estamos falando de uma regra moral que vai dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A Bíblia não tem isso. Mas a gente estabelecer princípios para uma vida saudável, nenhum problema. Nenhum, meu irmão, minha irmã. E é por isso que a gente segue adiante, colocando os princípios da vida, os princípios de uma vida saudável, os princípios éticos de uma vida significativa para o outro. Tudo isso são princípios que a gente precisa observar com clareza. Então, o chamado à liberdade do Evangelho é diferente da exigência de obediência que a religião impõe, porque o Evangelho nos propõe um princípio de vida. É disso que a gente está falando aqui. Então, a prática da obediência como princípio de vida só faz sentido em um ambiente onde há liberdade. Obediência, a gente é obrigado a obedecer? Não, ninguém é obrigado a obedecer coisa alguma. Porque só faz sentido a gente estabelecer princípios de vida onde há liberdade de escolha, onde as pessoas são livres para conduzirem suas vidas da maneira que bem entender. Então, esse princípio da obediência, essa coisa da obediência,
ela é algo que precisa ser revisto. Uma das principais acusações contra o cristianismo é que ele é uma religião de obediência. Está errado, mas quem inventou essa coisa da obediência foi posterior, porque no Evangelho não tem isso. O Evangelho diz que nós somos chamados à liberdade e que a gente não deve usar esse convite para a liberdade para fazer da nossa vida uma bagunça. É isso que o Evangelho nos diz, né? Então, a graça de Jesus, ela só vai ganhar sentido na medida em que eu livremente escolho conduzir a minha vida para agradar a Deus. Livremente, sem imposição, sem precisar que a igreja faça a assembleia para me julgar, sem precisar qualquer tipo de imposição. Então, a graça só se torna plena na minha vida quando se promove a liberdade. Se, caso contrário, eu faço por obrigação, por obediência a uma norma, eu não estou desfrutando da graça. Mas se eu livremente faço as minhas escolhas e consagro a minha vida toda a uma relação com Deus, a uma experiência de Deus, isso faz sentido. Isso sim é graça. Graça em abundância. Graça plena, superabundante na nossa vida, quando a gente livremente toma a decisão de fazer uma entrega pessoal ao Senhor. Você não é obrigado. Você não é obrigado a fazer nada, mas é convidado a fazer uma escolha livremente e consagrar a sua vida em liberdade para agradar a Deus. Com certeza você vai ser um diferencial na sua família, na sua igreja, no seu local de trabalho, se você faz essa escolha livremente. Então, nossa liberdade, ela vem sendo colocada à prova. À medida que você toma uma decisão dessa, por exercício da sua própria consciência, em plena liberdade, no dia a dia você vai ser colocado à prova. Será que é isso mesmo? É assim mesmo? Então, é como se você fosse tentado. Mas não é tentação, é a sua liberdade que vai ser colocada à prova. É o exercício de consciência seu que vai ser colocado à prova, dia após dia, todo instante, a todo momento. Né? Tal como o povo hebreu no passado, os cristãos precisam experimentar a relação com o mundo como um exercício de transformação divina. Por que a gente vai ser provado? É porque ao longo do tempo a gente precisa aperfeiçoar a nossa relação com Deus, aprofundar a nossa experiência de Deus. E é no meio dessas provas, no meio dessas experiências cotidianas, que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar a nossa relação com Deus. Por isso que a história do Êxodo serve como metáfora da nossa peregrinação espiritual, desde o enfrentamento das lutas em nossos desertos, porque é isso mesmo, né? A gente sozinho, no meio de uma pressão tão grande, sem ajuda, então nós temos que tomar decisões. Às vezes o povo lamentava e às vezes a gente lamenta. Às vezes o povo murmurava e às vezes a gente murmura. Às vezes o povo reivindicava e às vezes a gente reivindica também. E Deus entende isso tudo e nos abençoa, porque é Ele quem está dirigindo a nossa vida para um futuro, o futuro que Ele tem preparado para nós. 1 Coríntios 10, 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Olha como é que Paulo fala de que a história do Êxodo é uma lição de vida para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram.
Existem formas da gente lidar com o mundo, e essas formas são apresentadas pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, nós podemos tomar a forma do mundo, nos acomodar. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Não se amoldem a este mundo. Nós podemos, é porque é possível a gente tomar a forma do mundo, reproduzindo e imitando. Os hebreus fizeram isso. Ao longo da caminhada, eles adotaram formas de idolatria, formas de imoralidade, formas de murmuração. Eles fizeram isso muitas vezes. O bezerro de ouro, enfim, tantas coisas que aconteceram ao longo da trajetória. Era para eles levarem aí alguns dias. Levaram 40 anos dando volta no deserto. Porque eles tomaram a forma do mundo. Eles gostaram de andar, peregrinar pelo deserto. Mas nós podemos também tomar a forma de Cristo no mundo. A gente ser como Cristo foi no mundo, vivendo a fé em meio a circunstâncias concretas de vida. Jesus, ele foi à casa das pessoas, participou de banquetes, comeu com pecadores, ele andou pelas ruas, ele conversou com pessoas, ele se importou com pobres e humildes, ele se importou com pessoas doentes, ele ia à casa das pessoas para abençoá-las, ele era recebido em casa, ele tinha os horários de oração dele. Enfim, Jesus foi uma pessoa normal. Ele andava no meio de todo mundo e era confundido com o povo. Ele não era um estranho, uma pessoa esquisita, que era logo notada. Ele era uma pessoa comum, uma pessoa que andava no meio do povo. Então, nós podemos também permitir que a forma de Cristo, essa forma simples, comum de Jesus, tome forma na vida da gente. E a gente viver essa fé no meio das circunstâncias que a gente convive, circunstâncias concretas do nosso dia a dia. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim, tem chegado o fim dos tempos. Somos nós. Nós somos o povo do fim dos tempos. Nós somos o povo que está caminhando para as mansões celestiais prometidas por Jesus. Nós somos o povo que vai avistar a Nova Jerusalém. Estamos caminhando para lá. Pode ser que seja de um modo ou de outro, mas nós veremos, com a graça de Deus, nós veremos as promessas do Senhor se concretizar. É uma promessa para todos nós, seja nessa vida aqui, seja na vida futura. Nós estamos nos preparando para isso. Então, o critério para que possamos ter uma vida autêntica, sincera, no meio da nossa cultura, da cultura desse tempo, é o exercício de consciência. Eu coloco aqui a consciência de si, que era uma prática muito conhecida pelos gregos, de conhecer a si mesmo, de ter uma consciência de si, saber quem é. E é isso que importa para nós. E para que a gente possa alcançar essa consciência de si, precisamos fazer um exercício permanente de autoexame. Olha como isso é importante. O autoexame, de você saber se você está fazendo aquilo que é certo. De saber se você... Não é esperar que alguém, uma comissão de disciplina, vá te avisar, ou que você chegue na igreja e tenha uma lista de regras para você seguir. Não, é você, no exercício da sua liberdade, saber o que é melhor para a sua vida. Se isso está fazendo de você uma vida significativa. Gosto muito de um filósofo que eu estudei, em que ele ia até os pensadores gregos do período greco-romano, e ele falava de que a arte, a vida para eles era uma arte. E eles precisavam, ensinavam as pessoas, os estoicos principalmente, ensinavam as pessoas a fazerem de suas vidas uma obra de arte, algo a ser contemplado, admirado.
É isso que o crente que precisa aprender. Fazer da sua vida uma obra de arte que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor na sua própria vida. Paulo diz assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vai cuidar de você, meu irmão. Se você acha que o outro errou, deixa ele, ore por ele, ame-o apesar do seu erro, mas cuida de você. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Esse cuide-se examine sua consciência, verifique sua própria vida, veja como você tem construído sua experiência de Deus nos dias atuais. Bom, gente, isso é orientar a vida pela fé. E quem orienta a vida pela fé faz com mais facilidade soluções para as situações de conflito que enfrenta. Pelo menos não entra em desespero, né? É claro que tem conflitos que jamais serão resolvidos. Afinal, a gente mesmo é um conflito ambulante. A gente está sempre vivendo nessa linha de tensão. Não é verdade? Todos nós passamos por essas situações conflitantes, dúvidas, todo mundo tem isso. Mas quem encontra essa forma de construir sua vida de maneira autêntica, com consciência de si, vai encontrar com mais facilidade caminhos para enfrentar os seus próprios conflitos. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Tudo que um crente passa, o não crente também passa. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pode acreditar nisso, meu irmão, minha irmã. As provas que você tem passado, elas são de acordo com sua capacidade de respondê-las. Todos nós podemos enfrentar situações difíceis e Deus sabe qual é o limite da nossa capacidade. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Que consolo, não é verdade? Sabendo que nas lutas e nas provas, Deus sempre dará um escape, um alívio, uma solução para os nossos problemas. Amém? Glória a Deus por isso, não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? Continuando a nossa inquietante investigação sobre essas situações de Paulo, sobre a nossa liberdade. Então, a bênção que temos para enfrentar as provas, as tentações, as tribulações, encontram-se nessa vida de fé, que se baseia na comunhão. Por isso que no texto que nós encontramos, Paulo vai encerrar toda essa narrativa com a explicação de como celebrar a ceia do Senhor. Acompanhe aí o linha de raciocínio, né? 1 Coríntios 10, 16, 17, assim. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém? Parece que na ceia era colocado um pão no meio da sala, não é? E as pessoas ali partilhavam daquele pão, naquele momento. Era partido na presença de todos. A nossa igreja, a ceia, já vem tudo partidinho, né? Gente, é interessante lembrar disso, né? Muito bem, meus irmãos. É importante a gente ressaltar que é na comunhão que a gente aprende, é na convivência com as pessoas.
Nós aprendemos por meio dos exemplos das pessoas com quem convivemos. E é por essa razão que Paulo se apresenta como um modelo a ser seguido. Ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma pergunta que eu quero fazer para a gente tentar aplicar de forma prática tudo isso que a gente está ouvindo sobre a liberdade. O que significa ter uma vida de liberdade? Já pensou nisso? Você é uma pessoa livre? Você tem experimentado a liberdade em sua vida? Veja se você consegue responder a essa questão. Eu tenho algumas leituras que a gente faz aqui no texto de 1 Coríntios que apontam respostas sobre essa vida de liberdade. A primeira é preciso aprender a pensar por si mesmo. Você precisa ser uma pessoa autônoma. Esse era o princípio da autonomia, a capacidade de pensar por si mesmo. A mensagem do Evangelho depende desse exercício de discernimento pessoal, de autodiscernimento, de compreensão por si mesmo. Você não precisa da interpretação de outra pessoa. Você mesmo pode dar a interpretação para os momentos da sua vida. Entender aquilo que Deus está fazendo ao conduzir a sua experiência na direção da sua vontade. Paulo diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Segunda, é preciso aprender a agir em favor do outro, trabalhar pelo outro. Você não é uma ilha, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinho. E é quando o outro é abençoado que você também é abençoada ou abençoado. O teste da nossa liberdade é o outro. É com o outro que a gente aprende. Veja que coisas interessantes que a palavra de Deus coloca para nós, que Paulo coloca para nós nessa passagem. A liberdade não está em nós mesmos. Ela é um exercício de alteridade, de relação com o outro. Interessante que os existencialistas foram falar isso agora no século XX, né? Jean-Paul Sartre. Ele dizia que o ser humano é um ser condenado a viver em liberdade e que a nossa liberdade é sempre limitada pela liberdade do outro. Uma liberdade sem responsabilidade com o outro não é liberdade de fato. Então, essa liberdade não está em nós mesmos, é esse exercício de alteridade, que é um exercício de relação com o outro. Paulo diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que esse outro atua como um paradigma para a compreensão de nós mesmos, como se ele fosse um reflexo da gente, o nosso espelho. O melhor rosto que eu tenho de mim mesmo, de Deus, de Jesus, é o rosto do meu irmão, é o rosto do outro. Por isso Paulo diz, isto é, da consciência do outro e não da sua própria consciência. E também é preciso a gente entender, nessa experiência de alteridade, que nós podemos servir para o outro como uma referência boa, como uma referência do bem, não como uma referência do mal. Eu posso oferecer ao outro elementos para que ele também cresça e se aperfeiçoe a cada dia. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então eu posso abençoar o outro com a minha conduta, não servindo de tropeço. E se eu não vou servir de tropeço, eu posso servir de bênção, né? Abençoar o outro. Terceiro, é preciso que a gente aprenda a promover comunhão, estimular a comunhão entre nós,
trabalhar pela boa convivência entre irmãos e irmãs. E essa questão dos costumes, dos hábitos, das normas morais, não podem servir de desculpas para a gente promover discórdia, desentendimento entre irmãos. Igreja que bota calça comprida, igreja que não bota calça comprida, igreja que corta cabelo, igreja que não corta cabelo, igreja que pinta unha, igreja que não pinta unha, igreja que acolhe A, que igreja que não acolhe A, mas acolhe B e a outra não acolhe B. Olha, gente, isso aí, essas normas morais, esses usos e costumes, não podem servir de desculpa para a gente arrumar encrenca com os outros, fazer discórdia. Não pode servir de desculpa. E a igreja de Corinto tinha o problema do uso do véu. Então, alguns irmãos obrigavam as mulheres a usar véu e outros irmãos achavam que não tinha que fazer isso. E aí, isso era um problema na igreja. E Paulo adverte que o problema do uso do véu não era relativo à fé. É uma questão cultural, é questão de costume. Tem lugar que vale, tem lugar que não vale, e nós não nos prendemos a isso. Nossa igreja não é desse tipo de costume. O problema do uso do véu envolvia a necessidade constante de diálogo na vida comunitária para as decisões que visavam ao bem comum. Por isso que ele diz, julguem entre vocês mesmos. Conversem entre vocês. Se é bom, se não é, se vale a pena, se não vale a pena. Uma pessoa vai ser julgada porque não usa véu e a outra vai ser glorificada porque usa véu? Não faz sentido isso. Analise isso aí entre vocês. Não fica criando problema para que a gente possa perder tempo. Vamos adiante. Quarto, examine-se a si mesmo. O exercício do autoexame desse hábito, né? Aliás, nós estamos agora no Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, você sabe que é o mês onde se estimula, né, o combate ao câncer de mama. E uma das formas de se combater o câncer de mama é o exercício do autoexame. Gente, isso aí não é só para mulher não, viu? Homens e mulheres precisam aprender a fazer o autoexame. Eu não sei se você sabe, mas há homens também que têm câncer de mama. E é preciso que haja, é claro que em menor quantidade, mas existe o risco. E nesse mês de outubro, né, a gente falar do examine-se a si mesmo, esse autoexame deve incluir a vida toda, inclusive seus check-ups médicos, né, essa observação sobre os sinais de saúde, mas também os sinais da sua espiritualidade, da sua consciência também. Paulo diz assim, aliás, não é Paulo que diz, na nossa reflexão diz assim, a prática da comunhão, ela tem sua maior expressão na ceia do Senhor. Porque havia um problema na igreja de Corinto. Os irmãos não olhavam a ceia como um momento de comunhão, mas como um momento de alimentação. As pessoas vinham para a igreja para comer. E Paulo diz que a ceia do Senhor, nada contra vir à igreja para comer, tá bom, meus irmãos? Mas Paulo diz, não, na ceia você tem que ter um cuidado especial, porque a ceia é símbolo da comunhão. Ela é a expressão da comunhão da igreja. Por isso que a maneira de, se você se preparar para vir para a ceia, lembra essa necessidade de um constante exame de si. Porque você vem para ter um momento de comunhão e você precisa examinar a si mesmo se está em condições de não participar dos elementos só, mas participar mesmo da vida de comunhão da igreja. A ceia do Senhor é sinal de comunhão e de anúncio da graça divina. Paulo diz que, né, nós anunciamos a Jesus até que ele volte. É isso. A ceia é um memorial dos mais expressivos da vida cristã. Por isso, ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Aqui não está dizendo, se você fizer um exame de si, você achar que está errado, está faltando alguma coisa, aí não come do pão. Não está dizendo isso, não. Está dizendo que você precisa se examinar. Depois de se examinar, participa, independente de qualquer que seja o resultado do autoexame. Se você verificou que tem alguma coisa que precisa corrigir na sua vida, participe da comunhão. A comunhão não tem nada a ver com isso, meu irmão, com os seus problemas. Participa do pão e do vinho com todos os seus irmãos, compartilha com eles. Saindo dali, vai corrigir o problema rapidamente. É assim que eu aprendi na minha vida cristã toda. Tem crente que vai para a igreja e não toma assim, não quero tomar assim. Por quê? Porque estou com um problema. Sim, então você está com um problema muito sério, viu? Porque o seu problema lá de fora afetou tua comunhão aqui dentro. Que ninguém tem nada a ver com o teu problema. Vai corrigir lá fora, meu irmão. Minha irmã. Não precisa fazer essa cena toda para todo mundo saber que você tem problema. Não, ninguém quer saber se você tem problemas insolúveis. Se você precisa de ajuda, procura o seu pastor, procura alguém de sua confiança, mas participe dos elementos. Não sacrifique a sua vida de comunhão por causa dos seus problemas pessoais. E quinto, acolher o cuidado divino sobre todos. Deus cuida de todos nós, com amor infinito. Deus sempre, sempre procura nos corrigir. Ele sempre quer nos aperfeiçoar. Ele sempre está cuidando da gente, a fim de que a gente possa ser suas testemunhas. Sermos pessoas que sejam sinais da graça para o mundo. Diz o apóstolo Paulo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É para o nosso bem quando o Senhor tenta nos corrigir. Amém? Bom, para a gente pensar e guardar essas lições para a nossa vida, somente onde há amor é possível existir liberdade. Anotem essa informação. Liberdade só existe se houver amor. Onde existe amor, existe liberdade. Ok? Pense nisso. Paulo diz assim: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O meu amor é pelas pessoas. Amém? Deus abençoe esta lição para nós hoje. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estarmos juntos aqui, estudando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta palavra, Senhor, sobre o nosso compromisso de fazer um exame da gente, de estarmos vivendo em comunhão uns com os outros, desfrutando dessa vida comunitária como participantes do Teu reino. Guarda a nossa vida, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula, então, de hoje. Quero convidar você a conhecer a nossa igreja. Nós estamos nos reunindo já no último domingo de setembro, tomamos uma decisão e estamos trabalhando essa transição. Nós estaremos usando uma sala, um consultório aqui na cidade de Niterói, no bairro de Caraí. Fica na rua Mendes Sá, número 19, sala 708. Se você quiser nos conhecer, entre em contato com a gente. Será um prazer receber você e vai ser uma bênção a gente poder estar juntos. Um bom domingo para você e sua família. Que Deus lhe dê paz no coração e nos dê sabedoria para viver. Amém?